Salve, salve, salve galera! Bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, um podcast do Brasileirão. Vamos falar aí do fechamento da 35ª rodada. E galera, ninguém tá querendo, brincadeiras à parte, né? Ninguém tá querendo ser o vice-campeão dessa temporada, hein? Tá difícil. Tirando o Flamengo, os outros times não são uma unanimidade. O Santos vinha num bom momento, perdeu para o Fortaleza. Claro que a gente tem que respeitar o Fortaleza, uma partida no Castelão, então todo o respeito ao time do Fortaleza, mas um Santos abaixo do que a gente estava acostumado. O Palmeiras perdeu do Fluminense no Maracanã, importante ressaltar aqui esse resultado 1-0, um Palmeiras com pouquíssimo aproveitamento também, tá? Um Palmeiras que poupou aí jogadores claramente, mas claramente pensando no clássico não, na partida de certa forma um clássico, né? Vamos ser sinceros, em virtude dos recentes acontecimentos, de certa forma aí um clássico entre Palmeiras e Flamengo. O jogo vai ser no Allianz Parque, na casa do Palmeiras. Então, o Palmeiras poupou, né? O Mano Menezes poupou vários jogadores. Um Palmeiras que jogou com um time mais reserva, aí, digamos assim, reserva porque não dá para dizer também que é reserva, porque é um time tão forte quanto o chamado time titular. Mas o fato é que as duas equipes não vêm rendendo bem, né? Pelo menos minha opinião, tá? Vem rendendo abaixo daquilo que se espera de Palmeiras e até por isso a frustração do torcedor, a frustração pensando aí no conselho do Palmeiras e por isso os mais recentes boatos, né, girando principalmente em torno de Paulo Autuori e Sampaoli. Falar rapidinho desse Santos, tá? Que é o vice-líder no momento, empatou aí, segue empatado com o Palmeiras em pontuação, mas o Santos tem uma vitória a mais. Os dois times perderam, então ninguém conseguiu é, ou se firmar, ou no caso do Palmeiras, retomar a vice-liderança. O Santos, já falei, antecipei, perdeu do Fortaleza, uma partida em que o Fortaleza sai na frente, faz os dois gols e o Santos desconta com o Carlos Sanches. Uma partida que para o Fortaleza importantíssima, né? Foi importantíssima para o Fortaleza porque era uma partida que livraria aí o Fortaleza de qualquer risco. Eu nem sei se tinha mais risco, mas com certeza livraria aí de qualquer risco de rebaixamento. Para mim, o, o Fortaleza já estava assegurado, mas aquela questão matemática, né? E enfim, que mesmo por mais que a porcentagem, não, a estatística aí fosse mínima, mas absolutamente mínima, o Fortaleza ainda tinha uma certa chance. Com essa vitória agora não corre mais nenhum risco e venceu o Santos pela primeira vez na história do Fortaleza. Então são coisas interessantes em relação a esse Fortaleza, que começou a tempo, oscilou, caiu um pouquinho, subiu um pouco, mas o fato é que o Fortaleza, eu acho que talvez o pior momento, minha opinião pessoal, o pior momento do Fortaleza foi quando o Rogério Ceni saiu e aí ele volta e retoma um bom trabalho. A continuidade do trabalho se manteve, não houve praticamente perda nenhuma e o Fortaleza, desde o começo da temporada, eu via como um time que ia permanecer, porque o trabalho do Rogério é de longa data e não é só um trabalho de longa data, é um ótimo trabalho, um trabalho com resultados. Então, a permanência do Fortaleza na Série A para mim era uma questão de tempo e para mim talvez o pior momento tenha sido quando o Rogério saiu e que o Fortaleza claramente teve uma queda de rendimento importante, mas depois quando ele volta as coisas retomam, entram nos eixos novamente e o Fortaleza segue tranquilo, mas absolutamente tranquilo, né, na Série A e um ano de 2020, espero eu, pelo menos um pouco mais promissor, porque não, questão financeira, óbvio, não tem como bater de frente com alguns clubes, mas em questão de planejamento, o Fortaleza vem dando um show e o exemplo que deixa o Atlético Paranaense hoje, esse ano e hoje, né, pode fazer com que o Fortaleza mire ares mais altos, né, no ano que vem e eu acho que é totalmente possível em virtude
né, do planejamento que se faz. O Santos, eu acho que não foi um resultado para tirar as noites de sono do Santos. O Santos vem passando por uma crise interna das mais severas possíveis, tá? Todo o respeito à entidade e todo o respeito que a gente pode ter pelo o presidente do Santos, o José Carlos Pérez, mas virou terra de ninguém, né? O Santos, vamos ser bem sincero, não tem mais o que a gente não tem como passar a mão, não tem como a gente tentar minimizar. O clima interno do Santos é dos piores possíveis. O São Paulo ali descontente, o Paulo Autuori saiu. Recentemente aí, o zagueiro Lucas Veríssimo fez deu uma coletiva aí, fez duras críticas, né, em relação ao Santos, a questão de planejamento, elogiou o Flamengo. O Flamengo investe muito, mas está tendo um retorno muito alto. Ele foi muito duro nas palavras dele e fica claro que o Santos já não tem mais comando, né? Pelo menos internamente, não tem mais comando. O José Carlos Pérez está vendo tudo isso e ele pouco pode fazer. E se ele falar alguma coisa, você pode ter certeza que mais jogadores vão vir e vão descer o pau nessa administração, porque já não tem mais o que se fazer. Chegou num ponto em que ainda bem que o Santos está bem, porque se não tivesse, cara, é, Deus lá sabe o que poderia acontecer. E a minha perspectiva para o ano que vem é das piores possíveis, tá? É das piores possíveis, porque os jogadores estão claramente descontentes, tá? Eles estão fechados com o São Paulo e não com o presidente. O presidente vai se manter. O presidente já falou que o orçamento é limitado, então é mais um motivo para o São Paulo não permanecer, porque não vai ter os reforços que quer. Então, para mim, é uma derrota que não machuca em nada o Santos, segue na vice-liderança, mas é uma vitória que é uma derrota, no caso, para o Fortaleza, que é, é, eu acho que não tá na conta do time, porque era uma partida fora de casa e pode ser um reflexo, o início de um reflexo aí né, desses problemas internos que são tão graves, tá? São muito graves e que parece que cada semana que passa estoura uma nova bomba, né? Vem alguém, fala uma coisa, vem outro alguém, fala outra coisa. Então, uma situação das mais complicadas para o Santos, tá? Internamente, pensando no Santos internamente, né, nos seus bastidores. E parabéns ao Fortaleza pela vitória e pela permanência na Série A, porque é um time que fez um trabalho muito bom, né, nos últimos, desde que vem que foi desde a chegada do Rogério Ceni e se mantém esse projeto aí e a gente fica na torcida para que seja um projeto vencedor, para que seja um projeto semelhante ao do Atlético Paranaense, porque mais uma vez não tem como bater de frente com os grandes clubes aí, os grandes clubes em termos financeiros, né? Não tem, é impossível bater de frente, não importa o patrocinador que venha ao Fortaleza ou que vá para o Atlético Paranaense, né? Não tem como, né? O investimento, o patrocínio que recebe e a grana que entra no Flamengo, né? Muito por conta também do tamanho da torcida, o Corinthians também que tem uma grande torcida, no caso o Palmeiras que tem uma grande patrocinadora, que já é torcedora declarada, que diz que pensa no clube. Claro que essa coisa de só pensar no clube não tem só isso, né? Tem muita coisa envolvida e ela tem um retorno financeiro muito grande. Mas ela joga muito, investe, injeta muito dinheiro no Palmeiras, por isso que o Palmeiras hoje é um dos times mais ricos do Brasil. Não tem como bater de frente com esses caras. O que tem como fazer e tem como bater de frente é no planejamento, é na estrutura de trabalho. O Atlético mostrou isso e o Fortaleza vem dando a mostra de que está seguindo por esse caminho e que é um projeto promissor. E eu, pelo menos, fico na torcida para que dê certo, porque tem um bom técnico. Aparentemente, o trabalho que o clube faz em termos de estrutura, nos bastidores, é muito promissor. Então, a gente só pode ficar na torcida para que seja mais um projeto bem sucedido, para que deixe um belíssimo exemplo para outros clubes e clubes grandes, com histórias riquíssimas, histórias de muito sucesso, de muitos títulos e que vem passando por problemas dentro de campo, né, com futebol de baixo rendimento e problemas também em relação à saúde financeira, muitas dívidas e isso é, é, ganhou evidência essa semana, porque foi aprovado o projeto ali
do clube empresa, né? E foi citado aí a dívida dos principais clubes do Brasil que passam, chegam aí na casa dos bilhões, tá? Não é nem dos milhões, é dos bilhões, somado todas as dívidas. E esse projeto do clube empresa pode ajudar aí em relação a renegociação de dívidas, né, empréstimos, enfim, são coisas que podem ser utilizadas, artifícios, é, caminhos que os clubes podem adotar para tentar minimizar as dívidas e tentar melhorar a administração dos clubes. Pode ser, né, um bom caminho. A gente viu recentemente um Figueirense que passou por um problema dos mais conturbados possíveis, então já fica um mau exemplo aí do que já fica um exemplo do que não se fazer, né? Já tem um mau exemplo aí para os outros clubes observarem e bons exemplos talvez se pegar o Red Bull, né? O Red Bull e o Bragantino, os dois clubes se uniram, era o RB Brasil e o Bragantino. é, o clube segue sendo, se eu não me engano, não é uma empresa, tá? Se eu posso procurar mais informações para não tá falando, para não falar nenhuma gafe, mas se eu não me engano, o clube não virou uma empresa ainda. A Red Bull é a patrocinadora, mas a tendência é que vire, né? E querendo ou não, né? Por essa união dos clubes, né, vai mudar até o escudo do clube depois, no ano que vem. Clube que chega na Série A, um clube que está muito forte. Claramente é um projeto que tende a se tornar esse projeto de clube empresa, né? Tornar a gestão mais profissional, que o clube seja gerido como uma empresa. Então esse é o caminho que, 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 que não é oficial, mas que parece que está tomando esse caminho e que já mostra que dá um resultado bacana e que pode ser a solução para alguns clubes. Por que não? Porque só contar com patrocinadores é algo muito complicado, tá? Porque você precisa receber esse patrocínio. O que muitos clubes vão fazer? Vão tentar sanar a maioria das dívidas, né? Não vai conseguir fazer grandes contratações e o resultado para essa empresa não vai vir. Eles não vão ver retorno do investimento, né? Do patrocínio. É diferente, por exemplo, no caso do Palmeiras, fez um projeto super vencedor e vai tendo um retorno muito grande. E com esse retorno, né, a patrocinadora injeta mais dinheiro, né? Cada ciclo que passa, cada renovação do patrocínio, que já aconteceu acho que apenas uma, mas vai tender a ser uma parceria duradoura, no caso de mais uma renovação, mais grana. Então, por quê? Porque vem tendo retorno, né? O Palmeiras hoje é um clube dos mais protagonistas do Brasil, a marca está muito bem estampada e isso naturalmente traz um retorno para a patrocinadora. Então, é difícil você só contar com essa questão do patrocínio. E a questão do clube empresa, só fazendo um parênteses, né, fugindo aqui da discussão da série. Eu comecei falando de Fortaleza e Santos, estou falando de clube empresa, tá? Mas vou deixar isso para tentar falar com mais detalhes em outra hora. Mas pode ser um caminho, porque aí assim as empresas vão injetar dinheiro, mas eles vão participar ativamente da administração e pode ter um retorno muito maior, então talvez seja um caminho. Mas vamos seguir, né? Vamos falar, deixa esse assunto para outra hora, para outro podcast. Vamos pular agora pro Palmeiras, tá? O Palmeiras perdeu do Fluminense, já falei aqui, um clube, uma partida que talvez eu acho que o único grande destaque que a gente pode dar para o Palmeiras foi a estreia do Gabriel Veron, né? O melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17, escolhido aí o melhor jogador do campeonato. Acho que a única coisa boa que a gente pode tirar dessa partida foi assistir, pelo menos pensando em Palmeiras. É para o Fluminense o resultado dos sonhos, tá? Porque o Fluminense realmente precisava vencer. O Marcos Paulo fez o gol da vitória e precisava vencer para se afastar, né? Para fugir, né? Para passar mais uma semana tranquilo, pelo menos um meio de semana tranquilo, porque tá difícil, tá perto, a água tá batendo a água tá batendo na bunda, né? Assim que a gente fala, a água tá batendo na bunda, tá chegando, né? Tá subindo o nível. Então, era uma vitória importante e lava a alma, né? Jogando em casa, você precisa vencer. Claro que eu sempre destaco aqui que as partidas mais importantes a serem vencidas é contra os seus adversários diretos, e foi isso que o CSA acabou fazendo, né? Então você precisa vencer contra os adversários diretos. Não adianta só vencer dos caras que estão lá em cima.
essas partidas são legais, trazem pontuação, mas os outros também vão tirar pontos dos times que estão no meio e no topo da tabela. Então fica sempre nivelado, a distância em pontuação se mantém. Você precisa vencer daquele cara que está do seu lado para você pegar os pontos dele e deixar ele sem 3 pontos, né? Ter 3 pontos a menos. Então já abre uma distância legal. Então o Fluminense é uma vitória importante, que traz pontos importantes, tá? Deixa o Fluminense já com uma distância considerável por Ceará, considerável porque o Ceará precisaria de pelo menos 2 rodadas para passar o Fluminense. Então já deixa uma distância considerável, muito importante resultado para o Palmeiras. Eu acho que só expõe o problema que está todo mundo já meio que antecipando que vai acontecer, que é a não permane a saída do Mano Menezes ao final da temporada. Era uma vitória que, pelo resultado que o Santos teve, precisava acontecer, no mínimo um empate para o Palmeiras retomar a vice-liderança, e a torcida, cara, vai cair em peso na partida do final de semana. Você pode escrever. Essa é a partida derradeira. A torcida do Palmeiras vai lá e vai cobrar. E se o Palmeiras não vencer, mesmo sem empatar, tá? Você pode escrever. Os caras vão cair em cima, vai ter protesto de novo e vai ter crise. E se não vencer, essa é a partida do fico, tá? Do Mano Menezes. Se não vencer o Flamengo, não importa se vai ser vice-campeão ou não. Eu acho que o Mano Menezes não fica mais no Palmeiras nessa temporada. Ele já não é uma unanimidade. O Palmeiras, com certeza, e muito por conta da atuação da patrocinadora, vai querer um técnico que faça esse Palmeiras jogar como, pelo menos, um pouquinho semelhante, não precisa ser igual, mas um pouquinho parecido com o que faz o Flamengo, no mínimo, tá? Então, acho muito difícil, porque o Mano não foi esse cara, ele não conseguiu, teve tempo de trabalho e ele não consegue fazer esse time do Palmeiras ser no mínimo constante. O time do Palmeiras não consegue ser regular, não é um time, às vezes teve uma sequência de resultados positivos e a campanha do Mano Menezes ela é muito boa, tá? O rendimento do Mano Menezes ele é bom, tá? Mas um time muito irregular, empata e vence partidas, fazendo um primeiro tempo horrível e um segundo tempo muito bom, ou o oposto, né? Um primeiro tempo que voa, um segundo tempo digno de time rebaixado. Então o torcedor claramente está decepcionado e nos bastidores, tá, os conselheiros estão extremamente descontentes, tanto que essa notícia que circula aí, esse rumor de Sampaoli, de Paulo Autuori, veio de conselheiros do Palmeiras, tá? Então, os caras estão descontentes, eles não estão gostando do que eles estão vendo e é possível sim, eu não acho nenhum absurdo que esse projeto mude desse ano para o ano que vem, com a mudança de treinador, tá? Então, mais uma derrota para conta, mais uma derrota para deixar o torcedor decepcionado e o final de semana, se prepare, coloque o cinto porque o bicho vai pegar. É a partida da vida e o Palmeiras poupou jogadores para isso. Então, tem a obrigação de ir lá e pelo menos fazer uma boa partida. Vencer é outra história. O momento do Flamengo é outro e o Flamengo também, pelas comemorações, vai entrar em campo para vencer essa partida. Então, complicado, tá? O que eu falei, coloquem os cintos, porque é uma partida com um nível de rivalidade que vai estar lá no topo, vai estar lá no alto e vai ser muito legal de assistir. A outra partida, São Paulo e Vasco, importante resultado para o São Paulo, né? São Paulo que precisa se firmar aí nessa zona de classificação para a fase de grupos, tá? Classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. Abre 4 pontos para o Corinthians, né? Uma vantagem muito importante, mas muito importante mesmo, porque o Corinthians precisa de pelo menos 2 rodadas para passar o São Paulo. Então, vence o Vasco 1-0, um placar magro, gol do Antony, mas vitória é vitória, né? Se eu falei aí do Mano Menezes no Palmeiras, o Fernando Diniz no São Paulo é outro treinador que não se firmou e que provavelmente não vai ter sequência no ano que vem. Apesar de estar garantido no cargo, é um treinador que eu imagino que não vai ter sequência, tá? Não se fala em demissão, é claro que sempre rola um burburinho aqui, um burburinho ali, mas ele já não é uma unanimidade. O São Paulo, assim como o Palmeiras, oscila demais, mas oscila demais mesmo.
você não vê um padrão de jogo, você não vê regularidade, é uma partida muito boa, uma partida muito ruim, é uma partida em que o Daniel Alves está na meia, depois ele está mais recuado, depois ele está na lateral, depois ele está como ponta, não tem definição. É um time sem padrão de jogo, é um time que está totalmente sem convicção daquilo que eles querem fazer, daquilo que eles querem propor propor dentro de campo e o São Paulo acho muito difícil a permanência do Fernando Diniz no ano que vem, tá? Difícil porque ele chegou rodeado de expectativas e o São Paulo se reforçou demais, tá? Para conseguir é, é, subir, escalar na tabela e agora é um time que briga para se classificar para fase de grupos da Libertadores. Então é um ano, mais um ano para o São Paulo em que as coisas não deram certo. Se você pensar que pelo investimento que fez, né, pelos técnicos que vieram, com a badalação que vieram, é, é, era um projeto que o São Paulo mirava pelo menos o topo da tabela, se não o título. Claro que sempre pensar claro que sempre todo mundo pensa em título, mas eu não sei se internamente no São Paulo, no planejamento do São Paulo, essa é uma temporada de, não, essa temporada a gente mira vice-liderança, terceiro lugar, e aí já no ano que vem a gente pensa em título, porque a gente estabelece o time, estabelece um padrão de jogo, e o ano que vem a gente sonha com o título. Talvez isso aconteça internamente no planejamento, tá? Mas fato, isso já não deu certo, tá? O São Paulo foi ultrapassado pelo Atlético Paranaense e pelo Grêmio. Então já, se o São Paulo tivesse em quarto, se fosse a quarta força do campeonato, eu acho que não seria tão ruim, tá? Porque você tem um Santos que joga um absurdo, nada contra a maré, mesmo com todas as crises internas. O Palmeiras que liderou o campeonato por boa parte, né, fez um primeiro turno fantástico, então tá atrás dos dois não é nenhum demérito. Mas você tá atrás de Grêmio e Atlético Paranaense é complicado. Que explicativa que você pode dar? Todo respeito ao Grêmio e ao Atlético, mas o Grêmio focou a Libertadores boa parte do campeonato. Tá? E aí foi se recuperar agora. Foi buscar essa classificação para a Libertadores agora, depois da eliminação para o Flamengo. O Atlético é campeão da Copa do Brasil, não tem nenhuma pretensão essa temporada. Por que, que esses caras passaram o São Paulo também? Então isso é uma coisa que o São Paulo vai ter que pensar internamente, por que, que deu tão errado? Tá? E só eles sabem dizer isso, né? É questão de gestão. Tá? Essa gestão está aí já há um bom tempo e esses resultados que não acontecem vêm em virtude de uma má gestão. Não tem outra explicação. Trocas de técnicos constantes, sem convicção, sem planejamento, sem projeto, só traz jogador. Tá aí o exemplo do Palmeiras, tá? Se acha que só trazer jogador resolve, não resolve. Claro que no caso do Palmeiras, um projeto, na minha opinião, vencedor, apesar de todas as críticas que a torcida faz para o diretor de futebol, um projeto que deu certo. Não deu certo em relação a Libertadores e Mundial, que obviamente é o sonho, é, era o sonho principal, era o objetivo principal dessa nova fase do Palmeiras, dessa fase super rica, né? Super bem financeiramente. Esse era o principal objetivo. Mas vieram títulos de muita expressão. E no São Paulo isso não acontece. Tá? O São Paulo investe muito, contrata muito, na minha opinião, contrata bem, tá? Traz jogadores de peso, mas jogadores que não rendem aquilo que se espera e não têm um protagonismo. Tá? A gente não vê tanto no São Paulo quanto no Palmeiras, os principais jogadores que vieram, grandes contratações, não têm o protagonismo que tem os jogadores do Flamengo. O Flamengo contratou grandes jogadores, tá? Investiu muito, mas muito alto, mas esses jogadores são protagonistas, são absolutamente protagonistas. E os dois líderes, da artilharia do campeonato são dois jogadores do Flamengo. Então, o que dá para falar? Não dá para falar nada. Tá? É um projeto que, infelizmente, não deu certo, se investiu muita grana. O que está acontecendo? Aí é uma coisa que eles têm que internamente tentar entender e tentar resolver. Às vezes não é só a questão de contratar grandes jogadores. Tá? Às vezes precisa ter um comandante com voz ativa, precisa ter. Os jogadores precisam comprar a ideia do técnico, que o Flamengo também só está dando certo porque os jogadores compram a ideia do Jorge Jesus. No Santos a mesma coisa, os jogadores compram a ideia do São Paulo. Então o que esses caras fazem?
O que o clube faz internamente para que os jogadores se dediquem, para que os jogadores comprem a ideia do treinador? Por que o treinador às vezes não é querido? Ele não, os jogadores não seguem à risca a filosofia do treinador. Por que isso acontece? É algo que os clubes têm que estudar, têm que olhar os exemplos bons que tem aí e precisa tentar entender para tentar sanar. Eu não acho que é só uma questão de técnica. Eu não acho que o Mano Menezes é ruim, que o Fernando Diniz é ruim. Quando o Fernando Diniz foi para o São Paulo, eu estava com uma expectativa muito grande, porque ele é um bom treinador. É um treinador que pensa o futebol muito ofensivo, tá? Mas aquelas boatos que rolaram quando o Fernando Diniz foi para o São Paulo, de que o Fernando Diniz foi uma contratação dos jogadores, me parece que fica claro agora que isso realmente aconteceu, porque a gente não vê um São Paulo jogando como o Fluminense, né, na época que o Fernando Diniz estava lá, como o Atlético Paranaense, quando o Fernando Diniz estava lá. Claro que foram projetos que não deram certo, o Fernando Diniz saiu porque os resultados não aconteciam, resultados muito negativos, times que tomavam muitos gols. São Paulo não toma muitos gols, mas de longe é um time semelhante àquilo que o Fernando Diniz preconiza de futebol, de ter mais posse de bola, de ser um time mais agressivo. Ele, obviamente, deve ter visto que dois projetos não deram certos e ele repensou o esquema, a forma de pensar dele, tá? De vamos ser mais defensivo, vamos ser mais seguro. Isso pode ter acontecido, mas para mim fica claro de que ele está mais seguindo, tentando seguir, né, uma proposta dos jogadores do que dele mesmo, das convicções dele, né? Ele claramente, claramente não sei se isso de fato acontece, mas pelo menos o entendimento que eu tenho vem do São Paulo, essa fase do São Paulo de muita oscilação, sem muita convicção, é que o Fernando Diniz ele não faz os jogadores jogarem o que ele preconiza, tá? O que ele quer. Ele faz os jogadores jogarem o que eles querem. Então, vocês querem jogar assim, tá? Vamos pensar esse esquema tático. O esquema de jogo é esse. Os jogadores vão lá, jogam e por isso que fica essa oscilação, porque não existe um padrão. Quem que pode dizer, o São Paulo tem esse estilo de jogo? Não dá para dizer o estilo de jogo do São Paulo, porque joga duas, às vezes três partidas com um estilo de jogo, com uma forma de jogar e de repente muda. E de repente jogador que muda de posição, e aí tem o problema de departamento médico, é jogador que se machuca, também teve essa questão, né? A gente não pode tirar isso da conta do São Paulo. São Paulo sofreu muito e já não é desse ano, com relação aos jogadores que se lesionam. Então tem esse problema do departamento médico também. Então, muita dor de cabeça, mas claramente, para mim, é uma questão mais de gestão do que jogador, treinador. Precisa entender, óbvio, claramente o que está acontecendo, né? E mirando os projetos que deram certo. Por que deu tão certo o Flamengo? Por que o Santos, mesmo com toda a crise interna, vem dando tão certo? Olha para eles, tenta entender. Vocês não têm networking, vocês não têm contatos no mundo do futebol, então vai lá, vocês têm é, é, pessoas aí em cargos de comando com muita influência no futebol, que foram super campeões. Use os seus contatos para entender o que está acontecendo ali, porque vocês precisam fazer alguma coisa, tá? Porque não está dando certo. Então por que não está dando? Não adianta ficar mais trocando o treinador. O São Paulo está cansado de trocar treinador. Não dá mais, cara. Ou mantém o Fernando. Eu acho que o Fernando Diniz não fica, mas se mantiver, tem que dar o respaldo, tem que tentar o que está acontecendo, tem que ver o que está acontecendo. E ele precisa jogar o futebol que ele quer. Tá? É isso que eu penso de futebol e é isso que nós vamos jogar. É isso que a gente tem que jogar para a gente ser vencedor. Não tem outra forma. Não adianta, não, você quer jogar onde hoje? Você quer jogar hoje? Não, aí vai pro reserva. Você que tá afim de jogar hoje? Então você vai jogar hoje, o outro vai sair. É assim, é uma troca que você não entende. De novo, tô sendo cansativo. Mas essa é a palavra, é a falta de convicção. É um time sem convicção. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Não tem protagonismo, não tem convicção. Eles não sabem o que eles querem. Então é difícil, cara. Uma temporada. O resultado, obviamente, é interessante. Tá no topo da tabela? Tá. Mas se esperava mais pelo que o São Paulo contratou, tá? Pelo que o São Paulo fez, pelo as contratações que vieram, pela atuação no mercado. Se esperava muito mais.
E isso não é segredo para ninguém. Isso você pode perguntar para qualquer torcedor são paulino. O que você pensava do São Paulo esse ano? Alguns, claro, vão passar, título. Mas se for pensar os últimos anos do São Paulo, o título não era, né, não era uma realidade tão próxima. Mas claro que sempre possível. Mas, cara, os mais realistas vão falar, cara, ó, pelo menos ali o G4 era algo que eu imaginava para o São Paulo. E isso não acontece. Né? O São Paulo só está classificado porque porque o Flamengo e o Atlético Paranaense foram campeões e estão ali no bolo. Então é um ano que, para mim, pro torcedor são paulino, difícil, cara. Mais uma vez, é um ano, pode não estar embaixo da tabela, mas é um ano difícil, porque é mais um ano em que o torcedor se decepciona, mais um ano em que o torcedor fica na expectativa de que coisas boas vão acontecer, até pela chegada de grandes jogadores, e que não aconteceu absolutamente nada, tá? Vamos pular agora para a última partida aí dessa rodada, dessa quinta-feira, que foi Cruzeiro e CSA. O Cruzeiro jogando no Mineirão, precisava vencer para sair da zona de rebaixamento, primeiro time ali no Z4, e o CSA era o jogo da vida. O CSA só a vitória importava, porque se perdesse, seria rebaixado, seria o terceiro rebaixado do campeonato. E o CSA venceu, o CSA surpreendeu o Cruzeiro. Que resultado inesperado, mas que resultado inesperado, porque a sequência do CSA é muito ruim. Então, uma sequência de resultados negativos e parecia que o time já estava desmotivado, já estava pensando nas férias, com a cabeça em 2020. E não, o CSA foi lá e surpreendeu um Cruzeiro também, cara, sem confiança nenhuma. Então, o CSA faz o gol com o Alan Costa. O Cruzeiro, no final do jogo, teve um pênalti para tentar empatar, pelo menos empatar a partida e minimizar o prejuízo, e o Thiago Neves chutou para fora, cara. Você vê como a pressão ela influencia no jogador, como ela pesa no psicológico do jogador. E o Thiago Neves, um cara extremamente experiente, um cara que foi muito vencedor no Cruzeiro, ídolo da torcida, recentemente vilão da torcida, e com esse pênalti que ele perdeu vai seguir como vilão, né, para a torcida, mas, cara, pelo retrospecto que ele tem, pelos títulos que ele já conquistou, pela referência técnica que ele era um gol que ele precisava fazer. E a torcida sabe disso, e ele sabe disso, tá? Porque ele foi lá, teve a responsabilidade de bater esse pênalti e ele não conseguiu converter, ele chutou para fora. Não é nem que ele cobrou mal e o goleiro defendeu, não, ele chutou para fora, cara. Então, expõe claramente o momento em que vive o Cruzeiro, que é um momento de muita apreensão, um momento de muita desconfiança. A torcida cobrou, jogou sinalizador dentro de campo, Abel Braga colocou o cargo à disposição. Você vê a situação do Cruzeiro, né? Para o Abel Braga colocar, ele chegou ao Cruzeiro e ele sabia da situação que estava o time, porque ele viu o que aconteceu com o Rogério Ceni, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele foi lá, ele assumiu a bucha, vou fazer dar certo. E para ele pôr o cargo à disposição, é porque as coisas não estão acontecendo. Ele está vendo que ele está tentando mudar e ele não está vendo o retorno dentro de campo. E é isso que já não vinha acontecendo com o Rogério Ceni e é isso que também não aconteceu com o Mano Menezes, porque o Mano Menezes também colocou o cargo à disposição e o Rogério Ceni também colocou o cargo à disposição. Por que que três técnicos, grandes técnicos que passaram no Cruzeiro esse ano, por que que os três estão colocando o cargo à disposição? Por que os três colocaram o cargo à disposição? O que está acontecendo, cara? É inacreditável. É surreal. A gente fica indignado porque não é possível, cara. Três técnicos. Uma coisa é o técnico ser mandado embora. Não, eu vou ficar, eu vou brigar até o fim, eu não vou pedir para sair, eu não coloco o meu cargo à disposição porque eu acredito, cara. Eu acredito no meu trabalho. Mas não. Os caras vão lá, ó, o meu cargo está à disposição. A diretoria faz o que achar melhor. A diretoria, a presidência faz o que achar melhor para o clube. É que foi o que o Mano Menezes falou. Eu estou colocando o cara à disposição porque eu não quero ser o cara que vai prejudicar o clube. Tá? Então, se a diretoria entende que o meu trabalho já não está dando certo, está à disposição. Né? Pode me demitir, porque eu não quero prejudicar a entidade. O Rogério Ceni saiu também, saiu com problemas aí de relacionamento com alguns jogadores, e agora o Abel Braga faz a mesma coisa de colocar
o cargo à disposição. Então, é para se dignar, é para ficar transtornado, tá? Porque foram 3 técnicos, Mano Menezes, que foi muito vencedor com o Cruzeiro, o Rogério Ceni, um dos bons técnicos da nova geração, fazendo um grande trabalho no Fortaleza, o Abel Braga, outro técnico medalhão, né, muito experiente, campeão também, não dá certo. Por que que você passou por 3 filosofias com 3 grandes técnicos, tá? E um deles com perfis diferentes, tá? O Mano Menezes mais defensivo, o Rogério Ceni mais ofensivo, um técnico ainda novo, né, mas que não tem grandes títulos no currículo, mas é um técnico mais novo, com uma visão de futebol considerada mais moderna, e aí vai para um Abel Braga que não é nem tão ofensivo nem tão defensivo e que também não está dando certo. Por que não está dando certo, cara? É complicado, né? O Cruzeiro está numa situação que eu, pessoalmente, eu não vejo mais solução para o Cruzeiro, tá? Eu acho e espero que isso não aconteça, de verdade, porque é um clube com uma história das mais ricas do nosso futebol. Mas eu não vejo solução para o Cruzeiro essa temporada, tá? Porque para o Abel Braga colocar o cargo à disposição é sinal de que tem alguma coisa muito errada lá dentro e que ele não está vendo retorno. Ele está tentando conversar, ele está tentando fazer alguma coisa e talvez ele, pela experiência dele, ele está com medo de fazer o que o Rogério Ceni fez, que foi de afastar alguns jogadores para não causar uma crise pior internamente. E às vezes o Abel está vendo isso, o Mano Menezes pode ter visto isso também e ele, pô, para não perder o respeito dos jogadores, que eu sou macaco velho, eu sei o que vai acontecer, eu não vou fazer isso. Então eu vou pôr meu cargo à disposição. Talvez o Abel Braga tá vendo a mesma coisa. Ele tá vendo que alguns jogadores líderes de elenco que deveriam ser referência técnica não estão rendendo, não estão fazendo aquilo que ele está pedindo e ele não quer afastar para não causar, para não acontecer o que aconteceu com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, querendo ou não, foi um pouco ingênuo na situação, né? E o Mano Menezes viu isso e talvez o Abel esteja vendo isso também. Ó, não tá dando certo e eu não vou afastar esses caras, né? Eu sou macaco velho, se eu fizer isso eu perco o elenco, aí eu perco o grupo inteiro e aí sim é entregar aí é entregar aí as pontos aí, é desistir e falar, ó, Série B ano que vem. Mas pelo que está acontecendo, eu não vejo solução para o Cruzeiro, tá? A única esperança do Cruzeiro é o Ceará ir pior que o Cruzeiro, porque essa temporada é difícil, os resultados não estão dando certo, jogadores que deveriam é, é, ser os responsáveis, né, pela essa retomada, pela essa recuperação do Cruzeiro estão sofrendo com isso, né, e isso ficou exposto por esse pênalti perdido do Thiago Neves, cara que deveria chamar a responsabilidade, deveria converter esse pênalti para pelo menos empatar a partida, ele não conseguir, isso deixa claro que a situação está pesando muito no psicológico, no mental dos atletas, e para o técnico colocar o cargo à disposição, é que tem alguma coisa muito errada acontecendo ali dentro e que nem ele mais está dando conta do recado. Ele não vê mais solução para o que ele está tentando propor. Então, é difícil a vida do Cruzeiro, viu? Não dá para saber, porque se tira o Abel Braga e traz outro técnico, não adianta. Tem algum problema ali no elenco, tem algum problema interno, e se não der liberdade para esse treinador fazer alguma coisa, como eles tinham prometido para o Rogério Ceni, não vai acontecer absolutamente nada e o Cruzeiro vai ser rebaixado, tá? Então, difícil, tá? A situação do Cruzeiro, eu só acho que não tá tão ruim a situação do Cruzeiro porque o Ceará também tá muito ruim. Mas acima dos dois, eu acho que essa última vaga vai ficar entre Ceará e Cruzeiro. Fluminense a vida tá difícil, tá? Mas o Fluminense pelo menos consegue reagir. Você vê um mínimo de reação, assim como você vê no Botafogo, assim como você vê no Atlético Mineiro. Você vê o mínimo de reação, o mínimo de resposta dos atletas. Tá? No Ceará, manda embora, né, o técnico, o Adilson Batista. Né, a essa altura do campeonato, você manda o técnico embora, o que dá para fazer? Né? O que você pode esperar? Aí chama, traz o Argel Fuchs que estava
no CSA, pô, é difícil, cara. Você não tem muito o que fazer, cara. É assim, você tá praticamente entregando aí que é, é, você está assumindo o risco do rebaixamento. A gente está fazendo uma mudança desesperada para ver se acontece alguma coisa, para ver se acontece algum milagre. E não tem muito o que fazer agora. Agora é rezar de novo, vai ser um torcendo contra o outro. O Ceará torcendo contra o Cruzeiro torcendo contra o Ceará para ver quem vai pegar essa vaga, porque a situação dos dois está muito difícil. Mas, pelo menos, tá? Pelo menos é uma coisa ruim, tá? Eu admito que uma decisão das mais bizonhas que o Ceará cometeu, mas pelo menos o CSA fez alguma coisa. Já está no fundo do poço mesmo? Vamos fazer alguma coisa. Vamos tentar mudar alguma coisa. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente. O Cruzeiro não. O Cruzeiro está vendo que as coisas não estão dando certo, pagando, vai ficar pagando dívida aí de treinador demitido até não sei quando, tá? E não está se mexendo. Tá? E tá vendo que a situação está difícil, já está no fundo do poço, né? Tenta fazer alguma coisa. O treinador colocou a cargo à disposição, tem alguma coisa muito errada. Então você precisa se mexer, precisa fazer alguma coisa. E o Argel, né, conseguiu essa vitória aí importante para o CSA e agora vai para o Ceará. Acho que uma perda para o CSA, porque era um técnico que fez o CSA, acho que passa por um bom momento nessa temporada. E assim como aconteceu com o Avaí, né, que sai um treinador, o time está numa situação difícil, esboça uma certa melhora, o treinador sai, né, o CSA estava muito difícil, vence uma partida importante fora de casa, o treinador sai, então acho difícil, tá, a situação do CSA agora, porque vai precisar trazer um técnico que, sei lá, consiga balançar a cabeça dos atletas, seja um técnico mais imediato, assim, um técnico que não vai ter muita técnica, mas vai ter aquele perfil de motivar os jogadores. Cada partida, um clima de guerra, deixar os jogadores pilhados e essa vai ser a única solução. Pouco importa quem vai vir agora, não importa se eles podem trazer o melhor técnico do mundo. Ah, pede o Jorge Jesus emprestado aí para essa rodada que falta. Não vai acontecer absolutamente nada, tá? Porque o CSA tecnicamente é limitado, tá? Tá com uma falta de confiança que é clara para um time que está na zona do rebaixamento. E o que vai precisar mesmo é mais um motivador do que um cara técnico, um cara especialista em futebol. Difícil, tá? Você vê mesmo no final da temporada uma dança das cadeiras ali embaixo. A CSA perde técnico, o Ceará também, o Cruzeiro eu vejo, tá? Não concordo com isso, mas eu acho que o Cruzeiro tem que fazer alguma coisa também. Tem que se mexer, porque não dá mais. Então, o treinador colocou o cargo à disposição, ele já viu que não dá certo e tudo que ele fizer a partir de agora vai continuar não dando certo. Já está claro isso. Então precisa fazer alguma coisa, precisa se mexer. Eu falei, não concordo com o que o CSA fez, mas pelo menos tentou fazer alguma coisa. Já está vendo que as coisas não estão dando certo, já está vendo que, perdão, peço perdão na palavra, já está vendo que a merda já está feita. Tá? Já tem merda no ventilador e está voando para tudo quanto é lado. Então, já que já está na merda, vamos fazer mais merda e tentar resolver isso fazendo merda, para ver se alguma coisa de boa sai disso, né? Vamos ver. Pelo menos tentou. Já está ali, a situação é complicada, o rebaixamento está aí, vamos fazer alguma coisa para ver se alguma coisa acontece, né? Enfim, situação das mais complicadas, rodada boa para o CSA, boa porque respira com aparelhos aí, a situação é muito difícil, mas é muito difícil mesmo, ainda mais com uma saída de treinador agora, complicado, né? A situação do CSA fica a nossa lamentação, espero que essa mudança de comando técnico traga alguma coisa de boa e que o CSA pelo menos chegue até, eu acho, tá, que o CSA vai ser um dos rebaixados pela sequência e agora por essa saída do Argel. Tá? Já não era uma sequência boa, já não era uma sequência que a gente pudesse dizer, olha, o CSA tem chance. Mas agora é pior ainda, mas eu pelo menos fico na torcida para que chegue aí, pelo menos até a última rodada, com esperanças, com uma possibilidade, nem que fosse remota, que de pelo menos sonhar com esse rebaixamento, porque isso traz motivação para o time, faz o time entregar um pouco mais. E mesmo
né, estando embaixo na tabela, você vê essa disputa, essa briga, essa entrega, é legal de ver, né? Apesar de todas as limitações, apesar de não ter feito a lição de casa ao longo da temporada, pelo menos no final de temporada a gente consegue ver uma certa competitividade, lógico que o nível técnico mais baixo, mas uma certa competitividade, por que não, né? Então fica aí essa, essa nossa leitura dessa rodada, desse fechamento de rodada, final de semana importantíssimo, tá? Alguns clubes definem a vida nesse próximo final de semana, o Ceará vai ter os adversários mais indigestos pela frente, é o Atlético Paranaense, o Botafogo pega o Internacional precisa jogar tudo nessa partida, o Palmeiras vai jogar contra o Flamengo, partida que vai definir, na minha opinião, o futuro do Mano Menezes, o fico ou não fico em 2020. O Fluminense tem uma partida contra o Avaí, já é rebaixado, precisa vencer para ir afastar ainda mais o fantasma do rebaixamento. O Goiás pega o Fortaleza, os dois vivem um bom momento. O Goiás pensando, vendo muito perto essa classificação para pré-Libertadores. O Atlético vai pegar o Corinthians, tá? O Atlético precisa vencer para se afastar de vez, para eliminar qualquer chance de rebaixamento. O Corinthians precisando vencer para se estabelecer ali, sonhar com a classificação direta. O CSA pega o Bahia, os dois times não vivem um bom momento. O Bahia, para mim, já não tem mais chance de Libertadores. O CSA precisa vencer para continuar, para manter esse sonho de Série A. Grêmio e São Paulo vão disputar aí um duelo entre times que estão no G6, duelo importante para os dois, né, para se firmar de vez ali nessa classificação direta para a Libertadores. Santos pega a Chape, time que já está rebaixado, então precisa vencer para se manter na vice-liderança. E o Vasco pega o Cruzeiro. É difícil, partida em São Januário. O Vasco já vê essa classificação para a Libertadores muito longe, eu já nem acho que é possível. A gente também, mesmo se tiver chance matemática, eu acho que já nem dá mais, porque é pela sequência, né? Oscila demais, mas uma vitória que, pelo menos para o torcedor vascaíno, considerada fundamental para aí sim é, já matematicamente se manter na Série A. Então, uma partida que ainda assim, por mais que a distância em pontuação seja muito grande, ainda assim é uma partida entre dois times disputando o rebaixamento, a chance de rebaixamento. Então, é uma partida muito importante. A rodada vai ser quente, tá? E aí, semana que vem, a gente volta para comentar o que foi essa rodada, quem se deu bem, quem se deu mal, se vai ter gente rebaixada, se vai ter gente que quem vai entrar na briga, se o Goiás entra de vez nessa briga pela Libertadores. Então, final de temporada quente, cara, interessante, é isso que a gente gosta de ver, a gente gosta de ver competitividade até o final, tá certo, galera? Vou encerrando o podcast aqui hoje, desejo a todos um ótimo final de semana, se tiver com grana para gastar, uma ótima Black Friday aí para vocês, tá? Aproveitem as promoções, por que não? E é isso aí. Um forte abraço e até segunda-feira. Tchau!